Hoje a gente vai falar sobre o Teorema de Green. Meu nome é Suzana Abreu. E o Teorema de Green, ele é bastante usado em várias áreas da engenharia, como no eletromagnetismo, eletricidade, fluxo e cálculo de área diversas, né? Lógico, de regiões que não são usadas como as elementares, né? Então, quais são as condições para calcular o Teorema de Green? Na verdade, o Teorema de Green, ele relaciona integrais duplas com integrais de linhas, essas que vocês acabaram de ver agora, tá? Mas para a gente fazer isso, a curva que a gente está fazendo integral de linha tem que ser fechada. Então, tem algumas condições, né? Então, por exemplo, no caso de uma linha poligonal fechada, que você tinha que fazer várias vezes, né, integral de linha sobre C1, sobre C2, e depois somar tudo, quando você pode aplicar o Teorema de Green, se essa curva é fechada, e nos pedacinhos onde você pode fazer a parametrização, a curva é derivável, né? Não tem alta interseção, então você pode aplicar o Teorema de Green e simplesmente fazer apenas uma integral dupla, tá? É necessário que essa região, essa curva que você vai utilizar, ela não tenha alta interseção, como essa aqui, ó, do cantinho esquerdo. Essa curva aqui tem alta interseção. Então, a curva tem que ser lisa por pedaços, ou seja, que os pedacinhos que você pode fazer a parametrização, ela seja contínua com derivada contínua. Então, simples, ou seja, não tem alta interseção. E outra coisa, orientada no sentido que a gente vai chamar o anti-horário de positivo e o horário de negativo. O que isso muda no cálculo? É que se a curva estiver orientada no sentido horário, que é o que a gente está considerando como negativo, então você vai colocar um menos na frente da integral, tá? Então, o Teorema de Green, ele exige, né, que a curva seja fechada, simples, sem alta interseção, suave por partes e orientada no sentido anti-horário. E aí você considera D a região interna dessa curva. E ele diz, então, que a integral de linha sobre o campo vetorial, ou sobre a curva C desse campo vetorial no R2, veja que essa bolinha aqui sobre a integral quer dizer que a curva é fechada, tá? É igual a integral dupla dentro da região de ΔF2 ΔX menos ΔF1 ΔY, tá? Então, você transforma uma integral de linha de um campo vetorial, uma função vetorial no R2, tá? Numa integral dupla. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, aplicar o Teorema de Green para calcular essa integral de linha. Então, ele não quer que você faça a integral de linha, ele quer que você faça uma integral dupla, certo? Aqui está o F1, o F2, e C é esse quadrado. O quadrado 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Orientado positivamente, ou seja, no sentido anti-horário. Veja que se você fosse fazer a integral de linha, você teria que fazer C1, C2, C3 e C4. Aqui na integral dupla, a região é um quadrado. Olha, a variação em x é de 0 a 1 e y é de 0 a 1. Então, fica muito simples essa integral. Vamos ver o que fica dentro. Então, você pega f2, que é 2xy, deriva com relação a x, deu 2y. F1, que é x elevado a y elevado a x, deriva com relação a y, dá só elevado a x. Então, dentro da integral vai ficar 2y menos e elevado a x, e a integral de 0,1, 0,1. Como os limites de integração são iguais, tanto faz você fazer dx dy ou dy dx. Nesse caso, eu escolhi fazer primeiro dx, então vai ficar 2xy menos e elevado a x. Substitui em 1, menos substitui em 0. Então, vai ficar 2y menos 2 vezes 0, menos
e elevado a 1 menos e elevado a 0, que dá 1. Então, ficou 2y menos e mais 1. Integrando isso agora com relação a y, vai ficar y² menos EY mais 1. Substituindo em 1 e em 0, vai dar 1 menos E mais 1, que dá 2 menos E, menos 0 mais 0, tá? Então, ficou 2 menos E. Vamos ver um segundo exemplo. Usando o teorema de Green, calcular a integral de linha. Então, aqui lembrando, né, que a bolinha é sobre a curva fechada, né, de f1 dx mais f2 dy, onde C é esse triângulo de vértices 0, 0, 2, 1 e 0, 1. No sentido positivo, né, sentido anti-horário. Então, se você fosse fazer integral de linha, você ia fazer C1, C2 e C3. Fazer 3 integrais e só mais 3. Aqui nós vamos fazer só apenas uma integral dupla. A única coisa que eu preciso parametrizar é escrever a equação dessa reta que passa pelo ponto 0, 0, 2, 1, tá? Então, você tem várias maneiras de escrever a equação da reta, tá? Você pode fazer pelo determinante, botando a primeira linha x, y1, segunda linha 0, 0, 1 e 2, 1, terceira linha 2, 1, 1. Você pode fazer pelo ioiô michiochô ou usar a equação da reta y igual a x mais b, substituir os pontos 0, 0 e 2, 1, achar A e B, como eu fiz aqui. Então, no caso, eu tirei que y é igual a meio de x. Olha que a variação em y, então, vai da reta meio de x até a reta y igual a 1. Então, vai de meio de x até 1. Então, o x vai variar de 0 a 2. E dentro da integral vai ficar 2x menos x, certo? Vamos ver. Então, a integral em x vai variar de 0 a 2, em y da reta até 1. Dentro vai ficar 2x menos x, que dá x. E aqui eu tenho que integrar primeiro em y, porque é a variação que tem função, tá? Então, em y de x sobre 2 a 1. Então, a integral ficou xy, substituindo em 1 dá x, substituindo em x sobre 2 dá x² sobre 2. Agora, a integral ficou simples, eu integro em x dá x² sobre 2, menos x ao cubo sobre 6, substituindo em 0 em 2, vai dar 2 ao quadrado sobre 2, menos 2 ao cubo sobre 6. Então, dá 2 menos 4 terços, dá 6 menos 4, 2 terços. Certo? Vamos ver um terceiro exemplo. Exemplo 3. Usando o teorema de Green, calcular essa integral sobre a curva fechada de f1 dx mais f2 dy, onde C é a circunferência de centro 0, 0 e raio 1, orientada no sentido positivo, certo? Então, aqui também, se fosse fazer integral de linha, teria que parametrizar a circunferência e substituir aquelas integrais no lugar do x, no lugar do y. Aqui nós vamos fazer a integral dupla, e aí eu tenho que falar em coordenadas polares. Como é uma circunferência de centro 0 e raio 1, então aqui você vai chamar x de r cosseno θ, y de r seno θ, o r vai variar de 0 a 1 e o θ de 0 a 2π. Fazendo as derivadas de f2, vai dar com relação a x 4xy, de f1 com relação a y dá 2y. Então, vou subtrair 4xy menos 2y e vou ter que substituir por r cosseno θ e r seno θ. Então, a integral fica assim. Integral de 0 a 2, integral de 0 a 1 de 4xy, certo? Menos 2y. dA. Lembrando que coordenadas polares, dA é R, dr, dθ, certo? Então, distribuo o R. Então, vai ficar R vezes R vezes R, 4R ao cubo. No segundo, menos 2R seno θ. Integro em R primeiro, vai ficar
R à quarta, e 2R ao cubo, 2/3 de 2R ao quadrado, 2/3 de R ao cubo. Substitui em 0, 1, aqui dá 1 e aqui dá 2/3. Veja que esse menos 2/3 está no segundo termo, tem um sinal de menos aqui, eu não posso colocar na frente da integral toda. Então, preste atenção nesse detalhe. Separo em duas integrais, a primeira se resolve por substituição de variável, chamando de t o seno de θ, derivada de seno de θ é cosseno de θ dθ. Ficou t ao quadrado sobre 2. A segunda integral de seno de θ é menos cosseno de θ, por isso troco o sinal aqui. Como o seno é igual em 0 e 2π, e o cosseno é igual em 0 e 2π, a resposta deu 0, né? Então, vai subtrair aqui, e a resposta deu 0. Então, nós deixamos aqui 2 exercícios para vocês tentarem fazer, e depois, se tiver dúvida, procura que a gente tire a dúvida, ok?